O fundo imobiliário HCTR11 é golpe? O que aconteceu que ele caiu de R$120 para R$95? Será se todos nós fomos enganados pelo fundo? E agora, o que a gente faz com essa queda? É isso que eu vou te falar nesse vídeo. Eu já estudei todo o fundo, já li o relatório dele e eu tenho uma resposta para te dar acerca do HCTR11. Nesse vídeo você vai entender tudo o que aconteceu com esse fundo e vai conseguir tomar a sua decisão se você vai ficar com o fundo ou se você vai vender ele para investir em outro fundo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que saudade de aparecer aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, estou no último ano da faculdade de contabilidade, né? Sou quase um contador e meu foco de estudo é análise financeira, tanto de ações quanto investimentos no geral. E a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o fundo HCTR11, né, é que esse fundo ele vem mostrando pra gente o quanto muita gente ainda não está preparada para investir ou então investe sem entender o que está acontecendo naquele fundo, né? Essa aí é a maior lição que esse fundo trouxe pra gente nos últimos dias. Saíram várias notícias desse fundo e às vezes a gente lia algumas notícias, às vezes a gente via algumas pessoas falando e tem tanta pessoa falando coisas que às vezes nem faz sentido que a gente fica até se questionando, né? Se a gente tá entendendo sobre aquele fundo ou se tá acontecendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Eu postei uns shorts e teve gente me xingando porque eu tava comprando HCTR11 e eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali por trás. Então vamos começar falando sobre como esse fundo funciona, né? O HCTR11 é um fundo imobiliário de papel, o que significa que grande parte do dinheiro que ele arrecada dos cotistas quando ele emite as cotas lá na Bolsa de Valores é aplicada em investimentos de renda fixa, no caso do HCTR11 em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. CRIs são investimentos que o fundo empresta ali, seja para empresas ou para pessoas, né? E aí essas pessoas aplicam ali no setor imobiliário, seja para comprar um lote, seja para construir alguma casa, qualquer coisa ali ligada ao setor imobiliário. Quando um fundo empresta dinheiro num CRI ali, né, ele sempre define as taxas de pagamento, o índice que vai ter aquele CRI e tem também o rating, né, que é tipo assim, o risco que aquela pessoa pegou o dinheiro emprestado tem de não pagar o fundo, né, de dar calote para ele. E no caso do HCTR11, por ele ser um fundo mais agressivo, a grande maioria das pessoas ou empresas que ele empresta o dinheiro dele tem um rating ali de BB, B-, B+, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tô com um relatório do último mês do fundo, né, a gente pode ver, ó, que CRI aqui, a CEI Lima, BB-, uns não tem, outros A-, BB+. Esse rating aqui, né, de BB+, de BB-, eles representam um risco mais alto. De acordo com essa tabela aqui, né, do app Renda Fixa, ó, esses que tem geralmente o rating aqui de BB+, BB, BB-, chega a ser um grau especulativo, né, de empréstimo. São aquelas pessoas que têm um risco bem alto mesmo de atrasar o pagamento, de ficarem devedoras com o fundo, né. A gente começa aqui com o rating AAA, que é aquelas pessoas ali muito confiáveis para emprestar o dinheiro, depois vai diminuindo, né, AA+, AA e AA-, que tem aqui um grau elevado de pagamento, depois tem um grau médio de pagamento, um grau médio para baixo de pagamento e um grau bem baixo aqui de pagamento. É nesse grau aqui que geralmente o fundo HCTR11 empresta dinheiro para as pessoas. Quer dizer que essas pessoas não vão pagar? Não quer dizer que essas pessoas vão pagar, né? Elas têm que pagar. Só quer dizer que o fundo corre um risco maior aí de que essas pessoas não paguem, o que implica aí numa taxa maior de empréstimo, né? Quando esse fundo empresta dinheiro. Então, quando ele empresta, ele já cobra taxas mais altas aí, com índices mais altos também, porque é aquele negócio no mundo dos investimentos, né? Quanto maior o risco, mais caro um fundo cobra aqui os juros e aí você acaba ganhando mais por conta desse risco maior que você está exposto nesse fundo. Então é por isso que a HCTR11 acaba tendo bons rendimentos mensais, né? E acabou pagando bons rendimentos nos últimos meses aí, porque ele é um fundo imobiliário mais arriscado, ele empresta o dinheiro dele para pessoas ali que têm um risco maior de pagar, mas que em compensação pagam um juro maior. Isso aí não é uma novidade no fundo HCTR11, né? Não é do mês passado que ele resolveu fazer isso, ele sempre foi um fundo assim, um fundo mais arriscado e ao que me parece, ao que eu vi nas notícias, muitos investidores não sabiam disso. Os investidores estavam achando ali que os pagadores eram totalmente de boa, né? E aí muita gente investia sem conhecer. E aí quando muita gente que investia sem conhecer descobriu que o risco de ter um fundo como o HCTR11 na carteira era maior, muita gente ficou um pouco desesperada ali, né? E talvez resolveu vender o fundo HCTR11 para diminuir um pouco do risco. A minha opinião sobre isso é que não tem nada de errado a gente investir em fundos imobiliários como o HCTR11 que possuem um risco maior. A gente só tem que ter um controle sobre esse nosso risco, né? E ter a nossa carteira diversificada, porque quando você diversifica, né, coloca uns seguros e uns mais arriscados,
arriscados. Além de você ter um rendimento maior, porque os mais arriscados são os que rendem mais, você ainda se protege caso aconteça alguma coisa com esses mais arriscados. Então o que pode ter acontecido aí com muita gente que ficou assustada com esse fundo é que talvez só investia nesse fundo, não sabia, e aí descobriu, ficou com medo, ficou nervoso, resolveu vender, e muitas dessas vendas aí abaixaram o preço do fundo. Mas não se preocupem, por mais que o fundo ele tenha esse risco, né, apesar das pessoas terem vendido e descoberto que ele tem esse risco, não aconteceu nada, né? Não teve ali nenhum devedor que atrasou demais um pagamento ou algo do tipo, não, tá tudo funcionando normal. Foi só assim a notícia, né, das pessoas descobrirem que esse risco ele existe no fundo. Segundo ponto aí que muita gente ficou assustada com o fundo, né? Saiu uma notícia aí de que o fundo ele tava tirando dinheiro dele mesmo, né? Ele tava tirando recursos próprios para pagar os investidores como forma de rendimentos mensais. Quando isso acontece, né, quando um fundo passa a tirar dinheiro do próprio patrimônio líquido dele para distribuir ali para os cotistas, pode ser muitas vezes uma notícia ruim, porque um fundo imobiliário não tem que tirar dinheiro do patrimônio líquido para pagar os investidores. O dinheiro do caixa dele, né, o dinheiro do fundo tem que ficar no fundo, e o dinheiro que o fundo repassa para os investidores tem que ser o dinheiro que ele ganha ali, seja com os CRIs, com os aluguéis e com tudo que ele ganha. Se um fundo está tirando dinheiro dele próprio para pagar os investidores, significa que ele não está ganhando dinheiro com aluguéis, o que não é bem visto pelo mercado, né? E é muito justo não ser bem visto pelo mercado, porque é isso que eu falei com vocês. O fundo tem que distribuir para o investidor realmente o dinheiro que ele ganha com aluguel. Não faz sentido o fundo tirar dinheiro do caixa dele, que ele poderia estar investindo em outras coisas, para dar para o investidor. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. Só que no caso do HCTR11, não foi isso que aconteceu. Os investidores falavam assim, ah, mas o fundo está tirando dinheiro do caixa dele. Eu vi muita gente falando isso, né? O fundo está tirando dinheiro do próprio caixa para pagar ali os investidores. O fundo não está ganhando dinheiro. E aí eu fui verificar na DRE do fundo, que é a demonstração de resultado do exercício. E olha só o que eu vi na DRE. Essa aqui é a DRE do fundo, né? A demonstração de resultados do exercício. E a DRE é um documento que mostra, né, de onde que está vindo o dinheiro de todo fundo imobiliário. No caso aqui, a gente vai olhar de março, que foi o último mês. Vamos olhar como que esse fundo ganhou dinheiro. Ó, em março, no último mês, ele ganhou 31 milhões de receita aí com os CRIs, que é a maior parte do investimento que ele faz, né? Então ele teve essa receita aí. Além dos CRIs, ele teve uma pequena parte de receita aqui em fundos imobiliários, porque ele também investe uma pequena parte do dinheiro dele em fundos imobiliários, e ele teve outras receitas aqui, que foi uma receita de renda fixa, né, de um fundo que ele tem ali de liquidez diário. E aí, somando essas três receitas aqui, deu um total de 33 bilhões 224 milhões 398 mil aí de receita. Dessas receitas aqui, ele teve 4 bilhões de despesas, né, que foi taxa de gestão, taxa de administração, taxa de performance e outras despesas. O que sobrou aí para distribuir para os investidores, 29 bilhões 138 milhões 668 mil reais. Então, em teoria, esse valor aqui teria que ser o valor a ser distribuído para os investidores, né? Que foi aqui receitas que o fundo teve com atividades, menos taxas, valor a ser distribuído. Só que aí não foi esse valor que o fundo distribuiu. Ao invés de ser 29 bilhões 138 milhões, o fundo distribuiu 29 bilhões 778 milhões. Teve um aumento aqui de 640, né? Foi esse daqui que foi o rolê que o pessoal arrumou. O que aconteceu aqui nesse rolê, né? Por que um fundo que ganhou 29 bilhões 138 milhões distribuiu 29 bilhões 778 milhões? Porque esse fundo ele tinha uma reserva de lucros dos meses anteriores, ó. Ele está distribuindo parte dessa reserva desde janeiro de 2022. Olha só, aqui ele está falando, ó, reserva de lucros. Ele tirou da reserva de lucros dele 640 milhões. Por que esse fundo tirou esse valor da reserva de lucros dele? Porque ele tinha esse valor na reserva de lucros dele e ele quis manter aí um investimento constante para o investidor de 1,40, né, que foi um investimento aí muito parecido com o do último mês. Qual que é o problema dele tirar esse dinheiro da reserva de lucro, né? Teoricamente nenhum. Sabe por quê? Porque a reserva de lucro, ela é formada por lucros que sobram de períodos passados. Então, por exemplo, aqui, ó, em outubro de 2021, o fundo ele fez 32 bilhões, né, e distribuiu só 31 bilhões. E aí parte desse resultado que ele teve, ele foi guardando na reserva. Então, ele guardou um valor aqui em outubro, em novembro ele guardou outro valor, ó, e em dezembro ele guardou outro valor. E aí esse valor que ele guardou dos meses de outubro, novembro e dezembro, ele distribuiu parte desse valor aqui em janeiro, em fevereiro e em março. Então, esse dinheiro que o fundo tirou aí das reservas dele, nada mais foi que parte dos lucros que ele teve nos últimos 3 meses e que não distribuiu, né, e passou a distribuir nos últimos 3 meses. Então, o fundo não está tirando dinheiro do caixa dele, né, ele está tirando dinheiro de uma reserva de lucro que ele fez nos últimos meses e decidiu agora pagar nesses próximos meses para manter um rendimento mais ou menos constante, né, porque ó, outubro, novembro, dezembro ele vem pagando 1,60,
aqui nesses últimos meses de fevereiro e março, que iria dar aqui um resultado menor de rendimentos, né? Ele resolveu dar parte dessas reservas para manter aí um rendimento constante. Então foi basicamente isso que aconteceu, né, com essa retirada aí de dinheiro das reservas de lucro. O pessoal fez um auê na internet por conta disso e eu achei que não fez sentido esse auê todo, porque é uma coisa normal, né, o fundo guardar a parte do lucro dele para distribuir em períodos futuros. Vários fundos de shoppings já fizeram isso também, né, por conta de medo de pandemia e de paradas, e tá tudo certo. A grande questão é, se nos últimos 3 meses o fundo precisou de tirar dinheiro da reserva de lucro, quando essa reserva de lucro acabar, o que ele vai fazer, né? Muito provavelmente ele vai diminuir o rendimento dele, mas isso a gente precisa ver nos próximos meses o que vai acontecer. De acordo com a gestão, ela fala aqui no relatório que eles projetam alta aí de 16,6% na receita de juros em abril de 2022. Então, ao que tudo indica, no próximo mês, né, ele não vai precisar aí tirar dinheiro da reserva de lucro, porque ele está projetando aí uma alta na receita de juros no mês de abril. É algo que a gente vai ter que esperar para ver, mas não é algo que aconteceu de agora, né? É algo que é característica desse fundo, e por esse fundo ser um fundo de papel e ter ali clientes mais arriscados, né, pode acontecer desses juros não aumentarem ou então algum rendimento ser prejudicado ali por conta de alguma inadimplência que possa ocorrer. É um risco que você tem sempre que você investe nesse tipo de fundo, mas esse aí é um risco normal do fundo, né? E não quer dizer que o fundo vai por água abaixo por toda a inadimplência dele. É um risco que existe aí e que pode impactar sim um pouco no rendimento do fundo, mas que é um risco que você corre aí por receber uma rentabilidade acima da média. A minha conclusão de tudo isso é que contabilmente não mudou praticamente nada nos fundamentos desse fundo, né? Ele continua sendo o mesmo fundo, com as mesmas taxas ali, com os mesmos clientes e continua fazendo as mesmas coisas que ele faz desde sempre. Então essa queda aí foi mais uma especulação de mercado, gente nervosa, gente que não sabe o que está fazendo, decidiu tudo vender de um dia para o outro e deu no que deu, né? O fundo caiu, porque quando tem muita gente vendendo, acaba que o preço cai por conta ali da lei de oferta e procura que acontece na nossa bolsa de valores, né? Se você tem HCTR11 na carteira e ficou com medo, né, por conta da queda desse fundo, pode ficar tranquilo. Se você comprou esse fundo por conta dos fundamentos e comprou ciente dos riscos que ele tem, não mudou nada desse fundo, ele continuou o mesmo fundo que ele era há 2, 3 meses atrás. Mesma coisa. Eu sou um desses que tem HCTR11 na carteira, né? E nesse momento que o fundo caiu, eu não me preocupei. Inclusive, vou comprar mais algumas cotas, porque atualmente ele está sendo negociado por um preço menor ao preço que ele realmente vale. E por eu ter a minha carteira de investimentos balanceada, com HCTR11 correspondendo a uma pequena parte do meu patrimônio, eu não me importo se ele mudar um pouquinho de valor ali, porque ele não representa todo o meu dinheiro, né? Ele representa só uma pequena parte ali e que não vai fazer tanta diferença ali se ocorrer algumas mudanças no curto prazo. Eu estou disposto a correr esse risco e esse risco é controlado com a minha diversificação. E como muitos sabem, né, como o valor do fundo não altera no rendimento dele, muito provavelmente já esse fundo se recupera, porque quando ele pagar o próximo rendimento acima da média, né, as pessoas vão querer comprar ele de novo. Aposto com vocês. Não é um fundo ruim, eu não acho que seja um fundo ruim, só é um fundo arriscado e que você tem que ter uma gestão de risco na hora de comprar ele. Queria que vocês deixassem aqui embaixo no comentário, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês fizeram com o HCTR11 de vocês, se você tiver esse fundo na carteira, né? Se você quiser aprender mais, né, análise de fundos imobiliários e analisar investimentos, você pode adquirir o meu curso Investidor na Prática, que explica tudo sobre análise de investimentos e te mostra como investir do zero. Então é uma ótima oportunidade, você pode acessar ele pelo link aqui da descrição. Um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.